E a gente volta com o TV Mar News e vai receber aqui no nosso estúdio, via Skype, o especialista em tecnologia, Fábio Passerini, que está lá em São Paulo e vai conversar com a gente a respeito do processo de gamificação que vem aí junto com esse pacote todo da pandemia. Muito bom dia para você, Fábio, tudo bem? Bom dia, Polani. Bom dia para você, bom dia a todos. Tudo bem também por aqui. A tecnologia, Fábio, já vinha sendo usada, é claro, por muitas empresas, mas ela, de certa forma, ganhou mais força com essa questão de trabalho remoto e a necessidade mesmo que as empresas tiveram, né, através dessa questão de isolamento social, de trazer a tecnologia para dentro dela. Eu queria que você pudesse conversar um pouco com a gente sobre isso, aproveitando já para explicar para a gente o que é a gamificação. Então, a tecnologia, ela nesse momento se faz ainda mais necessária, porque as pessoas estão trabalhando de forma remota, de forma distante. Então, a tecnologia permite que as pessoas se conectem com bastante eficiência. A gamificação é o processo de você transformar a comunicação, os treinamentos, as entrevistas, os projetos, tudo necessário dentro de uma empresa, de uma forma mais fluida, de uma forma mais orgânica, utilizando os conceitos dos jogos, principalmente dos jogos eletrônicos. Então você pega a sua comunicação, divide ela em pedaços menores, divide ela em trechos mais curtos, você tem pequenas recompensas e você começa das informações mais simples e vai evoluindo gradativamente até as informações mais complexas. Esse é o conceito da gamificação. Quais são as vantagens de um treinamento gamificado? Quando você propõe um treinamento gamificado para a sua equipe, você permite que as pessoas vão aprendendo de uma forma mais suave, de uma forma mais tranquila e cada um no seu tempo. Você não tem a necessidade de colocar todos ao mesmo tempo numa sala ou ao mesmo tempo dentro de uma reunião virtual. Você cria uma estrutura gamificada, você tem um conteúdo gamificado e as pessoas vão, cada um ao seu tempo, cada um ao seu momento, vão acessando esse conteúdo, cada um na sua velocidade, e vão superando as etapas mais curtas e alcançando os benefícios dessas etapas. E você consegue monitorar isso à distância. Qual está sendo o desempenho de cada colaborador, o desempenho de toda a equipe, e aí você consegue ter um resultado bem eficiente dessa forma. E a gente tem também a questão da utilização da gamificação num processo seletivo, né? Qual que é a vantagem também de utilizar a gamificação nesse processo? Quando você utiliza a gamificação num processo seletivo, você consegue criar situações que simulam com mais realismo as situações reais que as pessoas vão enfrentar no dia a dia dentro da corporação, dentro da empresa. Então, por exemplo, você pode ter uma equipe comercial e você pode querer saber como que essa pessoa reage em uma conversa com o cliente, uma conversa com uma pessoa que seja uma conversa um pouco mais tensa, por exemplo. E aí você consegue simular essa situação dentro de um treinamento gamificado, de uma entrevista gamificada. E aí você consegue perceber o real desempenho dessa pessoa dentro de uma situação mais realista. Essa é uma das principais vantagens da gamificação. Isso pode servir tanto para pessoal comercial, pessoal interno, pessoal de atendimento, pessoal de finanças. Todas as pessoas podem se beneficiar de um processo seletivo que utilize os conceitos da gamificação. É simples para que as empresas possam se apropriar dessa tecnologia e passar a aplicar a gamificação nelas? Não, o conceito de gamificação, ele é um conceito universal, não é uma tarefa extremamente complicada você adotar. Toda vez que você pega o seu conteúdo, você divide ele em partes menores, você começa da parte mais simples, evoluindo gradativamente para a parte mais complexa. E a cada etapa conquistada, você pode oferecer um pequeno benefício, não necessariamente financeiro, mas um benefício, você alcançou tantos pontos, você está indo bem, ou você, olha, essa etapa você não teve um desempenho muito adequado, você não quer repetir. Tudo isso já é um processo de você gamificar o seu treinamento, o seu conteúdo. Isso pode ser feito pela própria empresa ou através de profissionais do mercado que possam ajudar nesse processo de gamificação. Fábio, é uma tecnologia que veio de fato para ficar? Certamente, certamente. A tecnologia em si, de comunicação, de reunião remota, de websites, de contatos digitais e virtuais, ela já existe há um certo tempo e nesse momento de pandemia,
isso foi incrementado. Então, pessoas que não estavam habituadas a fazer reuniões online, agora estão fazendo. Então, você consegue oferecer esse treinamento, esse conteúdo, essa entrevista gamificada, utilizando as principais plataformas do mercado. Você não precisa nem desenvolver a sua própria plataforma. Você utiliza as plataformas de conteúdo, as plataformas de chat, de conversa, as próprias mídias sociais. Você utiliza isso para colocar o seu treinamento e os seus sistemas de conteúdo de uma forma gamificada. Isso realmente é uma tendência que veio para ficar e a tecnologia presente nas empresas igualmente. Fábio, eu gostaria muito de agradecer a tua participação aqui no TV Mar News. Volte então sempre que possível, ainda que de forma remota, que a gente fala de tecnologia e utilizando a tecnologia também, tá bom? Exatamente. Obrigado, Polane. Obrigado pela oportunidade e bom dia a todos. E a gente já está com o Viderlan Araújo posicionado aí, trazendo informações para a gente ao vivo. Viderlan. É isso mesmo, Paulane Santos. Estamos de volta na programação da sua TV Mar Canal 25, já que mais de 20 mil RGs solicitados antes da pandemia já começaram a ser entregues pela Secretaria de Identificação. Isso antes da pandemia do novo coronavírus. O procedimento agora já começa a chegar ao destino das pessoas que fizeram todos os procedimentos cabíveis para receber o seu documento de identificação. Nós vamos explicar como está sendo feito, qual a forma e os critérios estabelecidos, principalmente nas regiões de Maceió e Arapiraca, com o Rony Presbítero, ele que é superintendente do Instituto de Identificação. Rony, muito obrigado, inclusive, por nos receber. Gostaria que você falasse como é que está sendo feita essa distribuição quando se trata de um número como esse, que é um número considerável, mais de 20 mil RGs. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, quero explicar que foram, na verdade, 40 mil RGs que foram solicitados antes da pandemia, e desses 40 mil em todo o estado, nós separamos a quantidade de 20 mil RGs, excluindo Maceió e Arapiraca, que são os maiores municípios, e os outros 100 municípios foi feita uma parceria junto com a AMA para que a AMA repassasse esses RGs para os respectivos prefeitos. Isso foi uma iniciativa do próprio governador do estado, que houvesse essa parceria junto com a AMA para que nós pudéssemos atender essa necessidade das pessoas que estão nesse momento precisando dos seus documentos. E, a posterior, vamos fazer uma ação só para Maceió e Arapiraca para entregar os outros 20 mil RGs. E quais as orientações, Rony, para fazer essa retirada? Olha, cada prefeito, o gestor do seu município, vai ver a melhor maneira, desde que ele siga todos os critérios do decreto governamental de não aglomeração, de distanciamento, para que o usuário receba o seu RG. Então, a realidade de cada município vai ser o seu próprio gestor que vai aplicar na sua cidade. Então, cada protocolo de segurança é de acordo com aquilo que está estabelecido no município, é verdade? Isso, de acordo com o decreto do governador, com os decretos municipais, e a melhor maneira dele fazer. Se o prefeito achar melhor entregar na residência do requerente, ele vai fazer. Se ele achar melhor reunir em um local que ele possa, sem aglomerar, entregar, ele vai fazer. Isso vai ser de acordo com a realidade de cada município, porque nós sabemos que temos municípios menores e municípios muito grandes. Agora, Rony, explica a respeito dessas mudanças. Existem mudanças no documento em si, nessa nova roupagem, ou segue apenas um padrão que já estava sendo estabelecido antes da pandemia? Não. O que está sendo feito agora é apenas a entrega dos documentos que estavam guardados, que estavam prontos, né? Que tinham sido solicitados antes da suspensão dos serviços do Instituto. Certo, para evitar a aglomeração, né? Quando se trata exatamente do Instituto de Identificação, o número de pessoas em outras épocas, antes dessa pandemia, que realmente gerava a aglomeração, né? Pela procura. Para você ter ideia, na sede do Instituto,
Só para citar como exemplo, nós atendemos diariamente cerca de 400 pessoas. Olha. De todo o estado. Imagine se não tivéssemos adotado essa questão do fechamento, o poder de disseminar a doença que seria a aglomeração. Agora, a respeito dos horários de entrega em cada município, isso também são horários flexíveis à realidade daquele município ou tem horários estabelecidos? Vocês têm mantido contato para poder dar pelo menos se orientar exatamente dessa situação? A realidade de cada município é que vai determinar como será esse horário de entrega. Entendo. A respeito de pessoas envolvidas no repasse desses 40 mil RGs no total, como você iniciou a entrevista, quantas pessoas envolvidas pelo Instituto de Identificação para poder fazer esse repasse? Olha, hoje a gente tem uma equipe de 20 pessoas do Instituto de Identificação no momento, que foram separadas, como eu falei inicialmente, 40 mil RGs. E existe uma equipe de diversas pessoas da AMA também trabalhando nisso. E cada prefeitura tem sua equipe, entendeu? É um trabalho muito sério e minucioso, para que não haja nenhum erro. E a respeito da forma como esse RG está sendo transferido para os municípios, é através de algum mecanismo de segurança? Como é que funciona em si esse transporte do RG até o município, nesse caso? Como é que tem sido? O transporte está sendo pontualmente pela AMA. Eles estão levando no carro deles e entregando via documentação aos prefeitos. Possibilidade de extravio existe, Rony, nessa situação como essa? Olha, é muito difícil. Muito difícil. É muito difícil, né? Qual o recado que você deixa para o nosso telespectador que ainda acompanha exatamente esse processo de entrega de seu documento, agora nesse período que estamos passando por um momento muito difícil, que é o momento de pandemia, e que ainda não recebeu seu documento de identificação? É que todo alagoano fique certo que o Estado está tomando todas as medidas para melhor satisfazer os anseios e as necessidades da população, mas que ao mesmo tempo preservar a saúde de todos. Pois é, Paulane Santos, está aí o trabalho do Instituto de Identificação nessa entrega dos documentos, né, que são documentos essenciais para a entrada de outras questões, principalmente importantes, questões que tratam de situações da retirada de outros documentos e também recebimento de benefício. Mais de 40 mil no total, como o Rony, que é o responsável, superintendente do Instituto de Identificação, colocou para a gente, pelo menos 20 pessoas envolvidas para poder fazer essa entrega para os municípios. A AMA tem uma participação fundamental para fazer com que esse documento chegue aos municípios e cada um atendendo os seus horários para entrega dentro de um ordenamento estabelecido pelos parâmetros do decreto de isolamento social para evitar aglomerações. Acho que o trabalho é válido porque a vida, apesar de tudo que estamos presenciando, constatando, precisa prosseguir e tem pessoas que precisam de seus documentos até para receber benefícios pelos próprios parâmetros estabelecidos pelo governo. E o Instituto de Identificação está fazendo exatamente o papel dele nesse momento para não prejudicar ainda mais essas pessoas. Estou ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira. Vou me despedindo desta edição do TV Mar News. Amanhã teremos um novo encontro, se Deus quiser. Até já. Até amanhã. E olha só, gente, já está em vigor a lei de autoria do senador Fernando Collor, que combate o desperdício e facilita a doação de alimentos. E a gente vai conhecer os detalhes dessa lei através da matéria de Viderlan Araújo. Ricardo Arroz é proprietário de um estabelecimento que trabalha com alimentos. Ele comemora bastante as mudanças que serão promovidas agora, estabelecidas pela lei, com a implantação de uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Com essa nova lei, nos deu uma glória, uma força, uma energia maior para realizar o sonho de fazer comida também para o próximo, ajudar, porque a gastronomia não é... Ela para quem está dentro, além de atender o nosso salão, é muito gratificante a gente atender a quem mais precisa. E esse produto, ao invés de ir para o lixo, a gente pode reutilizar ele e fazer excelentes quentinhas, saborosas e com nutrientes para quem mais precisa na rua. A Presidência da República sancionou o projeto de lei de autoria do senador Fernando Collor, que combate o desperdício e facilita a doação de alimentos.
A lei preenche uma lacuna jurídica, autorizando e incentivando a doação por grandes fornecedores de excedentes para as pessoas, famílias, grupos em situação de vulnerabilidade ou de risco alimentar ou nutricional. A sanção foi publicada na última quarta-feira no Diário Oficial. O Brasil hoje, ele desperdiça, joga fora 12 milhões de toneladas de alimentos, 12 milhões de quilos. Imagine vocês o que isso significa em termos de alimento que poderia estar sendo dirigido para o consumo das camadas mais vulneráveis da população. Então era um absurdo. E no Brasil, o maior absurdo ainda era de que era proibido às grandes empresas fornecedoras de alimentos fazerem doação dos alimentos que não fossem consumidos por aqueles seus clientes. Era proibido. Eles eram penalizados com ações na área civil e também na área criminal. Então, esse nosso projeto, ele vem dar essa cobertura legal para que todas as grandes empresas que fornecem alimentos para hospitais, para outras grandes empresas, para presídios, para as grandes redes de restaurantes, de fast food e de todo esse tipo de distribuição de venda de alimentos, que essas empresas agora possam doar esses alimentos que sobrarem sem qualquer tipo de penalidade. E o outro ponto muito importante do projeto é que, para isso, minha gente, não é necessário fazer cadastramento pela internet, esperar a resposta de algum agente do Estado ou da Prefeitura, nada disso, não tem nenhum tipo de burocracia. É o alimento chegando indo das mãos daquele que quer doar e fazendo chegar às bocas daquelas que estão necessitando de matar a sua fome de sua família. Para o presidente da Abrazel, a medida também resolve um velho problema para os empresários. Bares e restaurantes, no passado, eles faziam até esse tipo de doação, mas correndo riscos jurídicos, e isso não era estimulado por conta dessa burocracia. Então, até no passado, a gente foi provocado pela Vigilância Municipal de Saúde como os maiores vilões em relação a esse desperdício de comida. E na época a gente até disse, não, estamos disponíveis, vamos procurar maneiras que sejam legalmente viáveis para que a gente estimule nossos estabelecimentos a fazer esse processo. Então, com essa lei, a gente possibilita os alimentos prontos que não foram expostos aos clientes, essa doação. Então, o restaurante self-service tem um volume muito grande dessas possibilidades de alimentos que podem ser doados, de alimentos como feijão, arroz, que estão perto da data de vencimento. Então, agora, dentro de uma realidade com 60% dos estabelecimentos fechados, então tem muita coisa perto da data de vencimento, mas que ainda estão aptos ao consumo. Então, com isso, a gente possibilita fazer essas ações sem riscos jurídicos que os restaurantes que corriam, né? A mudança de comportamento social também faz com que o empresário Ricardo Arroz comemore bastante esse novo momento para a entrega de seus materiais e para poder manter a margem de caráter social de cada empresário daqui para frente. O que mais fortalece a gente, como veio em cima dessa lei, foi as nossas doações que a gente faz constantemente aos sábados, através das Marias de Maceió. Elas trazem para a gente o arroz, o feijão e o macarrão. Nós cozinhamos, usamos nossos retratos de carnes e mais o que elas trazem também. E a gente consegue doar todos os sábados mais de 250 quentinhas. E eu não vou mentir, eu ficava meio receoso aqui dentro de a gente ter um problema futuro, porque cozinhou aonde? E isso, quando caiu de paraquedas a lei que foi aprovada, sancionada pelo presidente Bolsonaro, nos deu, eu agora, na verdade, assim, rasgo de alegria, porque a gente agora, além de fazer, não estamos fazendo meio que acanhado. A gente está fazendo e provando e mostrando o nosso amor que a gente tem pelo próximo.
Pois é, gente, muito importante essa lei, né, de autoria do senador Fernando Collor, que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Não dá para aceitar tanta gente passando fome e, do outro lado, tanto desperdício de comida, né? E agora a gente vai conferir quais são os principais destaques para amanhã de hoje no portal Gazeta Web. Acessando www.gazetaweb, a gente tem aqui as principais informações. Efeitos da pandemia, Alagoas tem o segundo maior percentual de leitos de UTI ocupados aqui no Nordeste. Vamos abrir essa matéria para a gente ver aqui quais são os principais destaques para essa matéria aqui. Essa aqui, efeitos da pandemia, Alagoas tem esse principal destaque. Abrindo aqui o principal destaque, muito bem. Olha só, gente, apesar da oscilação, há dias em que a taxa tem ficado acima de 80%, o que é motivo de preocupação para autoridades de saúde. Inclusive, hoje nós lemos aqui para vocês a situação da ocupação dos leitos da UTI, que está 87%, atualizado com a data de hoje, né? Pouco mais de 1.200 leitos para pacientes com novo coronavírus e, desse total, 252 vagas da unidade da terapia intensiva. A taxa de ocupação segue preocupante aqui em Alagoas, estado que aparece entre os mais sobrecarregados no país e que chegou à 7ª colocação no fim de semana, segundo o levantamento do G1. É importante, né, que a gente passe essas informações aqui para vocês sobre essa necessidade, de que vocês aí em casa continuem cumprindo com a sua parte para evitar a disseminação do novo coronavírus, tá bom? Porque a gente está, de fato, com um percentual de ocupação dos leitos para UTI bastante acima do que a gente esperava, né? DNA do suspeito de estuprar funcionária de empresa no Farol deu positivo, diz Polícia Civil. Material genético foi achado nas vestes da vítima. Homem foi preso na rodoviária. Análise de questionário. Em Alagoas, 43 farmacêuticos já testaram positivo para o novo coronavírus. Blog de Edivaldo Júnior, Covid-19, cai a última barreira para a reabertura do comércio em Alagoas. Na BR-101, homem é preso durante tentativa de assalto, 2 conseguiram fugir. Veja como votar. Enem 2020, a enquete para escolher novas datas acaba nessa terça-feira. Então participe aí, você que está em casa, contribua também com a tua votação. Bateu em uma pedra, capotamento deixa 2 homens mortos e 1 ferido em Delmiro Gouveia. No Pontal da Barra, carga de frango sem certificação sanitária e nota fiscal é apreendida. Esses e outros destaques é só você acessar www.gazetaweb.com e acompanhando aqui quais são os principais destaques do dia, além, é claro, de poder acompanhar também aqui na telinha da Gazeta Web, na sua tela do computador, do tablet, do celular, acompanhar também aqui a nossa programação ao vivo da TV Mar, tá bom? E a gente vai se despedindo de você na manhã dessa terça-feira, mas a gente volta a se encontrar amanhã às 8h30 aqui no teu canal 525 na NET. Muito obrigada pela tua companhia na manhã de hoje. Um beijo grande e até amanhã.